Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast, esse programa em formato de podcast, que é o Pod Já, que a gente retoma aqui pela TV Sol, canal 48.1 UHF, sinal aberto para toda a cidade de Indaiatuba e região, e também para os canais da Claro e Vivo TV, no canal comunitário, canal 8. A nossa programação se estende por toda a semana e você assiste o nosso programa às quartas-feiras, programa original ou programa novo, toda quarta-feira. Depois, as reprises acontecem na programação de acordo com a disponibilidade do horário da grade que a gente tem aqui. Nosso programa de hoje, nós vamos entrevistar a psicopedagoga neurocognitiva, a Thaís Nogueira, parceirona aqui do nosso programa, e nós vamos falar sobre um assunto muito sério, é a preocupação da classe médica com a nova classificação do autismo. Thaís, obrigado pela participação, prazer recebê-la no nosso Pod Já. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez com você, né? Matando a saudade dos nossos podfontes juntos, né? Pois é, nós fizemos aí um tempão, um ano juntos. Um ano juntos e agora estamos juntos de outra forma, né? Pelo Fontes Conecta, que nós vamos conversar um pouquinho depois. E nós temos aí essa preocupação hoje dos estudiosos da área neurocientífica, da neurociência, com a preocupação de tudo ser autismo, de se englobar os diagnósticos e ser tudo autismo. De onde veio essa teoria, de onde veio essa tese de que tudo virou autismo? Então, Thaís? na verdade, é uma preocupação com o levantamento de hipóteses equivocadas de alguns profissionais. Hoje, a gente já vê que o próprio Conselho de Medicina, ele está buscando uma avaliação quando esses alunos de medicina se formam para ter um registro, igual à OAB. Certo. Né? Já está tendo essa luta, por quê? Porque, infelizmente, estamos tendo, em todas as classes de profissionais, uma demanda de que um quer cobrir o trabalho do outro, um quer suprir o trabalho do outro e acaba tendo diagnósticos errados. Então, a gente vê, não estou julgando, não estou culpando, a gente precisa fazer especializações corretas, mas a gente vê psicólogos querendo ser advogados, professores querendo ser psicólogos. Então, mistura-se conhecimento sem um amplo estudo, e agora você vai para uma avaliação de uma criança que tem déficit de atenção e um profissional que não tem tanto conhecimento científico vira para a mãe e fala: ah, mas ele é autista. Qual é o nível de avaliação desse autismo? Porque dentro dos testes neuropsicológicos que um profissional devidamente registrado da neuropsicologia aplica, são diversos testes reconhecidos mundialmente para que se faça um diagnóstico. Esses testes, eles vão avaliar a função cognitiva, a função executiva do cérebro, todo o processo de atenção e desatenção numa classificação que já foi estudada e comprovada cientificamente. E aí é que vem essa demanda que está saindo um pouco do controle. Psicopedagogos, neuropsicopedagogos, profissionais da psicologia, da pediatria, diagnosticando, dizendo que é autismo sem a comprovação médica científica adequada. Então, deixa eu ver se eu entendi, virou uma salada mista. Russa, porque tem de tudo ali. Tem de tudo um pouco ali. Tem macarrão, tem presunto, tem queijo, tem alface, tem tomate, e não é assim que funciona. A gente precisa tomar cuidado quando a gente coloca um laudo para essa pessoa. Porque existem vários níveis de autismo, não é isso? Sim. Hoje, o espectro autista, ele é linkado apenas como espectro autista. E aqueles níveis que a gente ouvia dizer, nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, ele está intrínseco no relatório para que profissionais da psicoeducação, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, escolas,
entendam esse suporte, mas ele não deixa de ser autista. E é isso que os cientistas, os neurocientistas do Canadá, da Holanda, da Europa, estão trazendo uma observação de que a gente não pode descartar níveis, mas a gente também não pode dizer que tudo é autista. Então, vou dar um exemplo para você. Uma criança que tem déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH conjunto, ela vai ser confundida com um autista. Por quê? Porque a ansiedade dela, a hiperatividade de falar é tanta que ela demora para aprender a falar. Mas isso não quer dizer que ela não é verbal, tá? Essa criança que tem esse déficit de atenção, às vezes ela está no mundinho dela, ela está desligada do que está acontecendo. Não quer dizer que ela tem dificuldade de socialização, ou que ela não olha nos olhos porque ela está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, eu já passei por momentos na faculdade, no mestrado, em que a gente estava tendo aula e eu falei assim, nossa, será que eu entro no espectro? E o professor, meu orientador, falou assim, pelo amor de Deus, vamos separar as coisas, vamos entender cada caso ao seu caso. Existem as comorbidades, eu acho horroroso esse termo, existem as comorbidades, existem as nuances de um diagnóstico que precisa ser entendida, estudada, e esse estudo tem que ser por meios científicos, por meios comprovados. Não é a inteligência artificial que tem que te dizer o que é ou o que não é. É interessante você falar essa questão da inteligência artificial, porque eu percebo que hoje todo mundo se pauta por inteligência artificial. Sim. Tudo é inteligência artificial. Sim. E tem algumas coisas, como isso que você acabou de falar, por exemplo, esses laudos, esses estudos, eles não deveriam nem passar perto de uma inteligência artificial. Não é verdade? Exatamente. Então, agora, você veja, eu faço um mestrado que ele é reconhecido pela França, né? Estou agora na reta final. São 3 anos de mestrado, com estudos, e existe uma regra. Toda tese é passada num scanner para ver se não tem inteligência artificial. E eu não posso escrever o meu texto e pedir para a inteligência artificial corrigir. Senão Exatamente. Então, as pessoas acham que a gente pode simplesmente escreve uma frase, a inteligência artificial melhora e usa-se isso. Não, deixa de ser particular seu. Então, dentro de todo o prospecto de um estudo científico, a gente não só aprende a ler e escrever cientificamente, mas como comprovar, como buscar meios comprobatórios disso. Vou te dar um exemplo. A gente vê no Instagram, quem é da área de saúde, quem é da área da psicoeducação, a venda massacrante de materiais didáticos, protocolos de atuação. Então, aquele cara entra com aquele monte de teste, você pode jogar fora isso. Eu comprei um teste esses dias. Olha, dá até coceira na cabeça. E eu mandei para a turma do mestrado, e eu tenho uma colega que o mestrado dela, ela está comprovando uma metodologia de autismo, que ela aplica lá no litoral norte. Ela é chefe de uma área municipal lá, e o estudo dela está sendo aplicado e está tendo, assim... uma boa repercussão. Super. Vai virar uma metodologia de ensino para autistas. E eu mandei para ela, oi, amiga, você conhece esse material? Ela falou, Thaís, eu nunca ouvi falar. Aí eu falei, vamos jogar no grupo dos professores. E os meus professores são todos PhD do PhD, né? Mandei, nunca vi. Ah, tá baratinho, vamos comprar. Jair, 100% inteligência artificial. Verdade. Eu quase infartei. Aí todo mundo tirou sarro da minha cara, né? Olha só, eu falei assim, gente, a gente precisa entender. Por que ele estava vendendo? Ele pegava o VISC, que é um teste
aplicado, reconhecido mundialmente, pegava o Harvard, pegava o Tolkien, que são testes para avaliação diagnóstica, e ele dizia assim, vamos fazer um compilado de prática metodológica. E joga na IA? Jogaram na IA, e a IA está vendendo, está ganhando dinheiro por um negócio que não é comprovado cientificamente. Saiu uma sopa de letrinhas. Saiu uma sopa de letrinhas. E aí, você pega pessoas que não têm um conhecimento científico específico para aplicar, sai aplicando e sai diagnosticando. Aí é o perigo de um laudo, de um diagnóstico e de um termo que, infelizmente, a sociedade rotula. E vem bem ao encontro do que nós estamos falando, né? Já há uma diferença, já há como é que se diz, uma dificuldade em saber exatamente se é ou não é o autista, baseado nos exames, nos testes que já existem. Aí agora vem alguém de uma forma de uma esperteza ímpar, que faz uma sopa de letrinhas com 3, 4 programas que já são testados, preparados para isso, né? É os algoritmos, né? É assim como essas redes sociais. A partir do momento que você paga, agora eu tenho não sei quantos milhões. Você não tem milhões de seguidores. Não. Você tem algoritmos que fazem serem seus seguidores. Você não está atingindo as pessoas de verdade. Então, é um assunto que vai vir muita demanda dentro da área científica, dentro da área de estudos, porque, como você sabe, esses estudos de transtornos de aprendizagem, infelizmente, não partem do Brasil. Eles partem muito mais da Europa, dos Estados Unidos, de países que têm uma amplitude de estudos. O Brasil, ele é campeão em estudos para vacinas e não é valorizado, né? A gente vê as vacinas que a Unicamp desenvolve, que a USP desenvolve, que o Butantan desenvolve. Verdade. E tem, infelizmente, também não tem a validação que deveria ter, né? O Brasil, ele é um país que precisa ser olhado essa área educacional e de saúde. Porque nós temos muitos profissionais, muitas pessoas que realmente estudam para fazer acontecer. Porém, está ainda velado. Por isso que a gente acaba buscando um curso internacional. Porque a gente tem um foco mais seguro do que a gente vai aprender. Por exemplo, tem um estudo no Canadá que está sendo agora numa crescente bem ampla, que o campo cerebral que nos dá o foco do autismo é um campo cerebral chamado amígdala, que está bem aqui no meinho do nosso cérebro. Não é a amígdala da garganta. É o do cérebro. É do cérebro. E aí já existem possibilidades de, no ultrassom, assim como a gente já identifica o cromossomo do síndrome de Down, já consegui identificar o autismo. Olha e isso. Um tratamento, uma preparação para essa mãe. Mas isso ainda são estudos. Vai precisar sair 400 artigos científicos de demanda que comprovam, que contraprovam, que prescrevem, para depois ser efetivado. Para depois virar uma realmente referência. Então, dizer hoje que uma criança com TDAH, com todas as nuances do TDAH, também é autista, precisa tomar cuidado. Dizer que uma criança tímida é um autista com dificuldade social, precisa tomar cuidado. Existem, sim, adultos que não foram olhados e são diagnosticados como autismo. Como existem adultos que têm dificuldade em leitura e escrita, e na nossa época não tinha a famosa dislexia. Não tinha. Não, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com rótulos, porque fala-se muito do autismo, das mães atípicas, e está dando uma força negativa para isso. A gente precisa reverter esse processo.
Muito bem. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. É um Manda. assunto realmente que é muito interessante isso que você falou. Eu tenho certeza que a gente tem bagagem aí para comentar sobre isso mais um tanto. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar do Fontes Educacionais e desse projeto seu, que é o Fontes Conecta. O Fontes Conecta, que é um programa de TV que você está comandando, aí, capitaneando, e trazendo profissionais de várias áreas para falar sobre saúde. Isso. Conta para a gente um pouquinho desse projeto aí. Então, para quem está nos assistindo, o Jair é o meu parceirão de organização, de ideias, e a gente já estava pensando ano passado nesse programa de TV, e o Fontes Conecta, ele veio em 2026 num perfil diferente do que a gente tinha no Pod Fontes, né? Nós agregamos a televisão, então hoje a TV Sol é uma parceira nossa. O programa passa todas as quartas, às 2h, às 11h30 da manhã, já estou confundido com a TV Amparo. A TV Sol, ela passa todas as quartas, às 11h30 da manhã, com reprise às sextas, às 11h30 da manhã e às 18h30. E a TV Amparo, ela está pegando toda a região do Circuito das Águas e ela passa às quartas-feiras, às 19h e aos sábados, às 21h. Então, tanto a TV Sol quanto a TV Amparo pega nesses aparelhinhos Roku, nesses aparelhinhos digitais hoje, então dá para quem quiser assistir, tem uma demanda. E o Fontes Conecta, nós somos em 16 parceiros, né? Eu sou a host do programa, então eu cuido de toda a organização e nós falamos sobre assuntos comprovados, essenciais, sobre saúde, educação, documentações, legislação, sobre tudo que a gente consegue abordar. Por exemplo, hoje vai ao ar programa sobre saúde mental, né? Então, depois temos o programa que vai falar sobre licitação pública, temos o programa que vai falar sobre o objetivo de se ter uma arquitetura para mães que moram sozinhas, que são mães solo. Olha aí, interessante. Então um tema que a gente nem imagina. Não pensa. Então, a Érica, a nossa parceira, ela vem proporcionar para mães solos uma casa confortável para os seus filhos. Porque, às vezes, fica essa pressão, né? Eu sou sozinha, será que eu dou conta? Então, é um programa que tem uma junção de assuntos que são comprovados, que são reais, para trazer informações para a população. O Pod Fontes, na verdade, era um podcast que nós fazíamos no YouTube. Isso. Né? E nós fizemos ele por praticamente um ano. Um ano. Nós começamos com a ideia quando a gente se encontrava no Fala Barone, época, né? Exatamente, que era um programa que eu fazia com o Maurício Baroni. Isso. E aí, depois, a gente foi alinhando, surgiu o Pod Fontes, onde nós trabalhávamos juntos, e no final do ano surgiu o Fontes Conecta, uma ideia conjunta nossa, e aí agora ela está criando frutos, tanto que o portal de Indaiatuba, você é nosso parceiraço lá para divulgação. Perfeito. Thaís, eu quero agradecer demais a sua participação, muito obrigado aí pelo carinho de sempre. Imagina, venha outras vezes, Opa, é só chamar. Essa mulher é uma enciclopédia no que diz respeito à educação. E quero que você volte aqui outras vezes. Volto, sim, com o maior prazer. Você aí de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá, fique com Deus e muita paz.